Olá, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu peço que você ative o sininho, se inscreva se você não é inscrito, porque eu toda semana vou trazer mais conteúdos para vocês de consultoria de imagem, moda, sistema Kibe. E hoje eu quero responder uma pergunta muito comum que surge. Será que quando eu ganho muito peso ou eu perco muito peso, isso pode alterar a minha ID, minha identidade de imagem dentro do sistema Kibe? Ou ainda, fiz alterações plásticas. Uma pessoa que fez muita plástica, muita alteração física, ela pode com isso mudar a ID dela e aí mudar as indicações de roupas? A resposta é não. Não tem como você alterar a sua identidade de imagem, mesmo que você tenha feito muitas plásticas ou ganhado muito peso, perdido muito peso. Por quê? Não tem como você alterar a sua estrutura, a sua massa corporal. Mesmo você alterando algumas feições, você vai continuar com a identidade de imagem que você já tinha. Como que a gente vai tirar essa dúvida? Se a gente está olhando, por exemplo, um rosto muito alterado, ou até um corpo. Nas roupas, mesmo que você altere o rosto, ou ganhe peso, perca peso, as roupas indicadas vão continuar as mesmas. As linhas indicadas continuam as mesmas. Os tipos de tecidos, o tipo de maquiagem. Então, não muda. Pode até ficar um pouco mais, de ter um pouco mais de dificuldade para ser feita essa identificação. Mas com o teste das roupas, das linhas, não tem erro. Por isso que é preciso de teste. Não se apegue muito às descrições físicas, a como que é tal corpo de tal ID. Isso vai atrapalhar você a conseguir identificar a sua própria identidade. Isso também não considera que a gente é um povo bem miscigenado. Nós temos nossas particularidades e dentro de uma ID existem muitas pessoas diferentes. Não é porque você não se parece com tal pessoa de tal ID que você não vai ser ou não pode ser daquela ID. É aí que você precisa testar mesmo as linhas, testar as roupas. E isso também acontece quando a pessoa fez alteração no corpo e no rosto. Então, não é possível alterar. Fique tranquila que você, mesmo que você estiver com mais peso ou pouco peso, a sua identidade continua a mesma e as indicações também. Eu vou colocar um exemplo daqui da Christina Aguilera. Teve uma época que ela tinha ganhado mais peso. Ela é uma theatrical romantic ou romântica teatral. As indicações para ela não mudaram. Pode ver que nessa foto aqui, por exemplo, ela tá com mais peso, mas ela tá dentro das indicações da ID dela e ela está harmônica. Qual que seria as indicações que ela está seguindo aqui? Ela está usando um vestido de tecido macio, está marcando bem a cintura dela. Então, isso é uma das indicações. Continuou, e é mais justinho, continuou bom para ela. Então, não muda a sua ID. Aqui, onde ela está mais magra, essa roupa também é indicada para Theatrical Romantic. Então, continuou. É comum muita gente associar erroneamente a família, as romantics como gordinhas. Então, se a pessoa é gordinha, ela é automaticamente uma romantic. Não é verdade. Nós temos muitas romantics magras. Essa confusão se dá pela massa corporal, a descrição da massa corporal. Quando a gente fala massa macia, algumas pessoas entendem que é rechonchuda. Não, não necessariamente. Inclusive, isso é um ponto que a gente pode observar. Algumas pessoas, quem tem massa corporal macia, costumam engordar e ficar com a pele bem macia. Já quem tem a massa corporal mais compacta, a massa vai ficando compacta, ela fica
mesmo com mais peso, ela continua compacta. Então, é um ponto interessante de se observar também. Assim como não quer dizer que a pessoa gordinha automaticamente ela vai ser romantic, não é porque uma pessoa é alta e magra que ela vai ser uma dramatic. Existem dramatics curvilíneas, existem dramatics acima do peso, como em qualquer outra ID. Uma coisa que eu também acho que atrapalha é quando ficam falando assim, dramatic é masculina e romantic é feminina. É algo que nem David Kibb usa mais para descrever. Por quê? Se eu tô falando que uma pessoa é feminina ou masculina, isso acaba confundindo muito com os estilos. Ou a pessoa acha que não pode ser dramatic porque o rosto dela é feminino e as dramatics são associados com algo mais masculino. Eu não uso essas descrições de masculino e feminino para explicar a ID, para determinar a ID. A gente tem rostos bem femininos, como por exemplo o da Keira Knightley, da Gal Gadot, Olivia Culpo. Veja como esses são rostos bem femininos e elas são dramatics. Também o que pode confundir é achar que a romantic vai ser sempre aquela pessoa super curvilínea, com bastante seio, bastante bumbum. Não é isso que acontece sempre. A gente tem, por exemplo, a Helena Bonham Carter, que é uma romantic. Ela não tem essas características super voluptuosas, mas ela se encaixa nas indicações de romantics. Por isso que você precisa testar as linhas e não se apegar só nas descrições.